Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para falar dela, Copa Libertadores da América. Está de volta com o início da fase de quartas de finais, né? Nessa terça, quarta e quinta vamos ter os jogos de ida da fase de quartas, onde após os jogos de volta na semana que vem vamos conhecer as quatro equipes que vão para as semifinais da Liberta. Então já peço você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Bora lá, começando pelo jogo da terça-feira, o único jogo que não envolve clubes brasileiros nessa fase, que é o confronto entre Colo-Colo e River Plate. A partida vai ser disputada na terça às 9h30, um jogo de ida em Santiago, e é um jogo decisivo para o Colo-Colo, né? Se quiser se classificar, quiser ali no River Plate, tem que vencer em casa. O Colo-Colo que já faz uma grande campanha, porque a última vez o futebol chileno nas quartas de Libertadores foi em 2018, com o próprio Colo-Colo, depois de eliminar o Corinthians. E desde então o Chile só avançou uma vez para o mata-mata, que foi em 2021, mostrando como o futebol chileno vem em decadência, não só na seleção, mas também no clubes. E esse ano o Colo-Colo conseguiu avançar e conseguiu chegar às quartas finais depois de eliminar o Júnior de Barranquilla. É o azarão aqui, tem alguns jogadores experientes, aposta muito nesse fator casa para tentar fazer um resultado positivo empurrado pelo seu torcedor para tentar ir na volta e sobreviver à pressão do Monumental e do River Plate. River Plate sob comando de Galhardo, o River Plate que se reforçou bastante nas jogadas transferências, é o grande favorito nesse confronto. Não é um time que ainda não é um time que está acertado, tem qualidade para jogar muito melhor, mas é aquela, no início do trabalho, o Galhardo pegando as coisas durante o caminho, agora com as contratações. É normal ter um River que demore um pouquinho para engrenar em desempenho, e essa é a chance do Colo-Colo, esperar um jogo abaixo do River. Mesmo assim, é um time forte, forte individualmente, que tem um técnico capaz de fazer a diferença. Ainda que as coisas não estejam ajeitadas, por uma mudança, numa estratégia específica, é o tipo de técnico que pode ganhar um jogo assim, ainda com o time não estando no melhor dentro das suas ideias. E para mim é uma classificação que passa muito para esses primeiros jogos. As chances do Colo-Colo passam muito por conseguir uma vitória nesse jogo de ida. Eu não consigo ver o Colo-Colo vencendo o River no Monumental. Acho que as chances dos chilenos passam para essa ida, é o confronto fundamental. Visando o confronto, se o River vence aqui, como venceu o Tajeres nas oitavas, aí eu acho que vai ser favas contadas na volta. Mas é isso, vamos com o que interessa para vocês, que é os jogos dos brasileiros. Começando pelo confronto da quarta-feira, onde temos Fluminense e Atlético Mineiro, jogo que acontece às 7 horas da noite na quarta no Maracanã. E eu estou gravando esse vídeo logo depois da derrota do Fluminense para o Juventude. Tem que ver o quanto que essa derrota no final, tomando a virada e de 2 gols na reta final em sequência, pode afetar negativamente a equipe para esse confronto, porque era um resultado Fluminense vencendo o confronto direto, chegar para esse duelo de ida bem mais aliviado na questão de tabela no Brasileirão, um pouco já abrindo distância para o Corinthians e vitória do rebaixamento, e podendo começar a focar um pouco mais na Liberta. Porque o Fluminense tenta fazer algo que é muito raro, que é conquistar esse bicampeonato, algo muito difícil nesse século da Libertadores. E essa derrota acaba fazendo com que a pressão no brasileiro continue, que a ameaça do rebaixamento continue ainda pairando sobre o Fluminense. Mas é um confronto aberto para mim, são duas equipes equilibradas, o Atlético Mineiro tem uma situação mais tranquila no geral da temporada, porque está podendo focar mais, pode, por exemplo, poupar jogadores importantes no brasileiro, o time está mais numa situação de meio de tabela, ainda estamos um pouco distante ali da turma da parte de cima, mas está numa distância segura da parte de baixo. Isso é uma vantagem, pensando no total dos jogos, que o Fluminense não tem condição de, por exemplo, poupar alguns jogadores no brasileiro para ficar na Libertadores, porque a situação do brasileiro não permite isso. E jogo de ida no Maracanã, vai ter aquela pressão. O Fluminense, que vem melhorando bastante desde a chegada do Mano Menezes, especialmente no retorno, chegada do Thiago Silva muito importante, a volta do Arias também sendo fundamental, o Senna, com boa contratação também, Cauã Elias também. O Cano ainda é um cara que ainda está abaixo do que já mostrou, mas é um Fluminense muito mais competitivo do que vinha sendo na reta final do trabalho do Diniz. Tanto que conseguiu avançar para essa fase eliminando o Grêmio. Quanto ao Atlético Mineiro, o trabalho do Milito tem suas inconstâncias, mas nas últimas semanas vem alto. É um Atlético Mineiro que chega para esse confronto muito mais animado do que se imaginava que chegaria. Pois conseguiu eliminar o São Paulo na Copa do Brasil, chegando à semifinal, onde enfrenta o Vasco. No Brasileiro, conseguiu um grande resultado com o Grêmio, saindo atrás do placar, buscando a virada, mostrando força de reação. Então é um time que chega uma confiança mais em alta. Quando termina as oitavas, o negócio era o inverso, né? O Fluminense parecia muito mais em alta, muito mais confiante, enquanto o Galo parecia uma situação bem mais, nesse sentido, bem mais incerteza, tinha críticas sobre o trabalho do Milita, dava algumas dúvidas se ele chegaria como técnico nessas quartas. Não só chegou, como chega com outro status para esse confronto, promessa de duelos bastante equilibrados, tanto na ida quanto na volta.
inicie o outro confronto brasileiro. Esse, sim, o grande jogo dessa fase, né, de quartas de finais da Libertadores. Estou falando de Botafogo e São Paulo. Jogo de ida no Newton Santos, no Engenhão, agora chamado Newton Santos. Quarta-feira, 9h30 da noite. Um grande jogo. O Botafogo é, para mim, o melhor time do país atualmente. Pô, a campanha fez a Libertadores, eliminando o Palmeiras, com tornos épicos. E o quanto que isso mentalmente foi muito bom para o time. Tirou o fantasma do Palmeiras, tirou o fantasma do fracasso, porque quase pipocou de maneira espetacular, mas sobreviveu e parece ter saído um peso enorme nas costas. O Brasileirão vem liderando, abriu diferença agora para o Fortaleza. Eu estou gravando esse vídeo aqui durante, ainda não acabou a rodada, totalmente. Mas é um time que, especialmente jogando no Newton Santos, exerce uma pressão sobre o adversário muito forte. Vi ontem no jogo contra o Corinthians. É uma equipe que pressiona, consegue pressionar muito, joga de maneira muito intensa, especialmente pelo lado físico, um time fisicamente, um time muito forte, acima da média do futebol brasileiro, então é muito difícil de se enfrentar, que jogando com o gramado sintético a favor também, com a pressão da torcida, cresce demais, especialmente nas primeiras etapas, e é um time que, quando tem espaço, é muito perigoso nos contragolpes, nos contra-ataques. O Igor Jesus, tem Luiz Henrique, Savarino, o Almada, que joga bola pra caramba, então é um time muito perigoso nas transições, e defensivamente dá seus moles. É uma defesa que às vezes curte uma emoção. Você tem o Bastos ali, que é o nome mais confiável, mas os demais dão suas emoções. Porém, tem agora o reforço do Alex Telles, vamos ver como ele chega, etc., em questão de nível, ritmo de jogo. Mas é um time que dá seus momentos defensivos, tem seus moles. O próprio goleiro John também tem chuvas e trovoadas. Mas é para mim o melhor time do país. É o favorito nesse confronto no total. Eu acho que as chances do São Paulo passam por sobreviver a esse jogo de ida. Tentar sair, se não com uma vantagem, com a vitória, mas com ou um empate ou uma desvantagem mínima. E jogar a volta no Morumbi, onde o São Paulo também é muito forte. E especialmente sobreviver esse momento inicial de pressão do Botafogo. O Botafogo com certeza vai fazer um pouco do que fez contra o Corinthians no sábado, né? E o que vem fazendo. É fazer aquele começo avassalador, pressionando, se impondo, colocando o adversário contra as cordas. O São Paulo, o trabalho de dia é muito bom no geral. Tem alguns jogos também, especialmente mata-matas, que deixa a desejar. Contra o Nacional do Uruguai não foi menos 2 jogos. Contra o Atlético Mineiro, na ida, perde chance. Acaba perdendo no final. No jogo de volta, não foi uma botação também do São Paulo. Então é uma equipe que no mata-mata está devendo um pouco de melhor desempenho até aqui. Acho que essa é uma questão que acaba preocupando o torcedor São Paulino. Mas promete ser grande jogo. Tudo que são 2 ótimos trabalhos, tanto do Arthur Jorge no comando do Botafogo, quanto do Zubeldia no comando do São Paulo. Mas eu vejo o Botafogo favorito e no geral do confronto, e ainda mais nesse jogo em casa, onde está sendo muito forte. E o último confronto, quinta-feira à noite, Maracanã, 7 horas da noite, temos Flamengo e Peñarol. O Peñarol voltando para a quarta de final de Libertadores depois de muito tempo, sob o comando do Diego Aguirre. E aquilo, como é comandado por Diego Aguirre, dá para esperar um time defensivamente bem postado, bem organizado, fechadinho, um time chato de se enfrentar. Isso, com certeza, e que vai buscar explorar mais as transições. O Flamengo, individualmente, é um time muito melhor. Tem que controlar as questões das lesões, né? Um grande vilão do Flamengo nessa temporada vem sendo as lesões. É um time que, em alguns momentos, quando adversários conseguem se defender melhor, né, vem sofrendo um pouco para abrir defesas mais fechadas, mas é grande favorito aqui nos 2 jogos. E precisa de um bom resultado no Maracanã, porque o Flamengo, ultimamente, jogando fora de casa, olha, ele vem tendo atuações complicadas. Nas quartas, contra o Bolívar sofreu, contra o Corinthians recentemente jogou mal, e tudo mais. Até para esse histórico recente fora de casa, o ideal é vencer esse jogo de ida. Já aquele típico jogo que, enquanto você não fizer 1-0, vai ser um jogo nervoso, vai ser um jogo tenso, um adversário que vai vir para picotar relógio, etc. Vai dar aquela catimbada, fazer aquela cera. Acho que o Penharol vai jogar muito aqui. Por um empate, ou quem sabe perder um gol de diferença, o Penharol já estaria ótimo. Deixar o confronto mais aberto possível para o jogo de volta no Uruguai, e contando com todo o apoio, toda a pressão, tentar empurrar, conquistar a vaga. Enquanto o Flamengo tem que ir, que assim, tem que fazer, buscar a pressão, buscar ter a cabeça no lugar. Contra o Bolívar, acho que foi um time que ficou nervoso em dados momentos no jogo de ida. Teve chance de fazer um resultado maior, não conseguiu. E é isso, é entender que sim, 1-0 não é o suficiente. Tem que buscar fazer o máximo de gols possíveis para deixar a situação mais tranquila para a volta, até pelo que vem sendo as situações do time fora de casa recentemente sob o comando do Tite. Mas, vou ser honesto, acho que qualquer coisa que não seja o Flamengo se classificando aqui seria surpreendente. Mas é isso, pessoal, essa é a minha análise. Deixa nos comentários se você concorda ou discorda de algo. E também deixe seus palpites para os jogos de ida das quartas da Libertadores. Não esqueça também de dar like aqui no vídeo,
se inscrever no canal se ainda não é inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.